Quem completa com etanol faz a melhor escolha para o seu carro e para o seu futuro. Hugo Molinari, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Sempre AGTEC, conversa com Edmundo Barbosa, Sindalco, e Pedro Souza, engenheiro agrícola da Miriri Alimentos e Bioenergia, sobre os avanços do trabalho desenvolvido na Embrapa Agroenergia na edição de genes da cana para ganhos de produtividade através da tolerância ao glifosato, Diatrea saccharalis, proca da cana e esfenóforos, bicudo da cana, além do aumento da capacidade de armazenamento de sacarose na planta e melhoria na digestibilidade da parede celular para uso na produção de etanol 2G e na alimentação de ruminantes. Está começando mais um podcast Completa com Etanol. Em relação ao melhoramento genético da cana, tudo começou então com o desenvolvimento de cana para os fins, né, tradicionais que a gente conhece, né? Então, a partir da cana-de-açúcar, a gente consegue produzir o açúcar, né? Que esse açúcar ele vai derivar para a produção do etanol ou para alguma via, né? Alguma linha de produção para alimentos. Ou o bagaço, né? Que a gente conhece muito bem, que ele vai ser utilizado para retroalimentar a própria usina, né? Na geração de vapor, na geração de energia para alimentar a própria usina, e o excedente dessa energia, ela serve, né, em algumas usinas para o processo de cogeração, que também, de certa forma, torna, então, a nossa usina flex, como a gente conhece. Bom, fora isso, o que dá para fazer com a cana-de-açúcar e já está sendo feito com o advento, então, das novas técnicas, né, de engenharia genética, de biotecnologia. Nós temos, hoje, várias possibilidades de uso, né, dessas ferramentas biotecnológicas para a cultura da cana. E o que a gente tem hoje mais palpável para a cultura da cana é o que tem hoje no mercado associado à tecnologia do Centro de Tecnologia Canavieira, que é o CTC. Nós temos hoje no mercado o quê? Cana-de-açúcar resistente a insetos. E qual a característica visada para inseto? É a broca da cana, a Diatrea saccharalis. Isso já é um grande marco, né? A partir de 2017, né? Começou, então, a revolução da cana-de-açúcar entrando, então, nessa nova era da biotecnologia. Mas, comparando a cana-de-açúcar com outras culturas, como milho, como soja, como algodão, a cana-de-açúcar ela ainda está na sua infância, no uso de biotecnologias, né? Por quê? Porque a tecnologia que a cana está usando hoje para controle de lepidópteros, né? No caso da Diatrea saccharalis, as culturas como soja e milho já usam há muito mais tempo, né? Anos atrás já utilizava a mesma tecnologia que hoje é, de certa forma, nova para a cultura da cana. Mas é uma tecnologia muito antiga, né? Muito antiga. Bom, por isso, né, que a cana ela está na sua infância ainda no uso de biotecnologias. Bom, mas as possibilidades de uso dessas ferramentas são enormes, né? Para o desenvolvimento não só para controle de insetos praga, né, mas também para resistência às principais classes de herbicida, como glifosato, glufosinato de amônio, 2,4-D, dicamba, isoxaflutole e outras classes de herbicida que hoje comumente são utilizados no nosso agro, né, no setor. Além disso, uma grande frente, né, para o desenvolvimento de biotecnologia, para a cultura da cana também, são o desenvolvimento de variedades mais adaptadas às mudanças climáticas, como tolerância a estresses de seca, de alagamento, de calor e assim por diante. Então, essa frente é uma frente muito importante, né, que a biotecnologia pode associar e pode agregar muito aos programas de melhoramento genético tradicionais. E fora isso, nós temos uma grande novidade, né, para o setor da cana, que começou a mudar agora, a partir de
2021, 2020, 2021, com as primeiras canas de açúcar editadas, né, que foram obtidas, né, pela Embrapa, modificando duas características importantes para a cultura, que é açúcar e modificação da sua biomassa para uso industrial. Com isso, com o uso, então, dessas ferramentas, tanto transgenia, né, gerando organismos geneticamente modificados para traits importantes para a cultura, como eu mencionei anteriormente, e o advento da edição genômica para modificar o genoma da planta para características importantes e, de certa forma, fazer com que esses materiais, né, usando essas ferramentas, possam ser considerados não GM, abre uma avenida enorme para os programas de melhoramento no desenvolvimento de novos materiais para o mercado. Bom, dito isso, o que nós estamos fazendo em relação às tecnologias para a cultura da cana-de-açúcar? Para a cultura da cana-de-açúcar, duas frentes foram abertas, né? Isso pensando em Embrapa, né? Sem considerar o que já foi feito pelo CTC, né? Com o desenvolvimento de plantas transgênicas para resistência a insetos, praga como lepidópteros. O que a Embrapa desenvolveu ao longo desses anos todos, né, em parceria com outras empresas, como a Pangeia Biotech, foram duas frentes. A primeira frente foi a de transgenia também, mas desenvolvendo um material um pouco diferente do que o CTC desenvolveu na sua primeira geração de plantas transgênicas. Também foi desenvolvido material, né, para resistência à Diatreia saccharalis, mas ao invés de se usar um único gene para controle, ou como modo de ação de controle da diatreia, foi combinado um segundo gene, CRI, que faz com que a tecnologia ela tenha uma maior durabilidade. Por quê? São dois modos de ação distintos, ou seja, duas proteínas CRI distintas para controle de lepidópteros. Associado a isso, o gene para resistência ao herbicida glifosato, que facilita, né, na cultura da cana o manejo, né, de plantas daninhas, né? E, além disso, uma terceira característica, que também é um gene BT, uma proteína CRI, para controle, então, de esfenóforos leves, que é o bicudo da cana. Então, só com esse pacote, ou com esses três traits, né, que estão juntos, compilados na mesma planta, você tem uma variedade que oferece ao setor uma nova combinação de traits que é importante para características ou para agregar valor, né, ao setor, porque são muito importantes, né? Os danos causados por bicudo, depende da região, são grandes. Os danos causados pela diatreia, depende da região, são grandes também. E o controle de ervas daninhas, de plantas daninhas, também é uma característica importante que ainda não se tem nem mensurado o potencial que isso pode ter, uma vez tendo o material com essa característica incorporada. Você pode revolucionar o setor tendo uma característica, né, que facilita o manejo de plantas daninhas para o setor, sendo que os 90 primeiros dias, né, do estabelecimento da cultura são os mais críticos, né, e que tem grande competição, né, por água e nutrientes com as plantas daninhas que crescem ali na entrelinha do canavial. Bom, então essa é uma linha. A segunda linha é o desenvolvimento, então, de materiais que são editados, né? Que você utiliza as ferramentas de edição gênica para alterar de forma precisa e pontual o genoma daquele organismo, no caso, a cana-de-açúcar. E para isso, dois genes importantes foram identificados, um governando uma característica que é de aumentar a produção de açúcares, dentre eles a sacarose, que é o principal açúcar, então, acumulado no caldo da cana. E a segunda característica, o segundo gene-alvo,
governa, então, uma característica que aumenta a digestibilidade da parede celular, ou da biomassa, vamos dizer assim, né, da cana-de-açúcar, e, consequentemente, torna esse material muito mais interessante para o aproveitamento industrial, ou também para aproveitamento como silagem, né, um material para alimentação de animais ruminantes. Então, aumenta a taxa de conversão ou valor nutricional dessa biomassa para o animal, como volumoso, né, para o animal. Bom, essas são as tecnologias, essas são as possibilidades. A gente tem possibilidades enormes para o setor no uso de ferramentas biotecnológicas, né? O que falta, né, Edmundo e Pedro? O que falta nesse cenário? Eu acho que falta são o grupo, né, de usineiros e o grupo de produtores se unirem, né, num grande consórcio de investidores para que investir nesses tipos de pesquisa que, de certa forma, eles trazem um ganho enorme para o setor, mas que precisam de um grupo de investidores que acreditam nessas tecnologias e que podem trazer grandes ganhos, né, ou saltos, né, de salto em competitividade para o setor, assim como essas tecnologias trouxeram para o mercado do milho, da soja, do algodão. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que o setor canavieiro comece a sair de certos níveis de produtividade e ganhos, né, enormes com a incorporação de biotecnologia nos seus materiais genéticos. Excelente. Nós vamos discutir esse tema com a Embrapi. Você está nos trazendo uma maravilhosa contribuição e um esclarecimento para que a gente possa realmente, vamos dizer assim, continuar perseguindo essa busca por uma solução por soluções como as que você está apontando aí nesse trade. Espetacular, espetacular. Conta para a gente agora, já que a gente assim está construindo cada vez mais essa amizade aí com você, assim, você falou nos 3 primeiros em relação à Pangeia e os outros 2 com a Embrapa, né? Água e Energia. E a gente vai continuar essa discussão e acho que vai ser muito enriquecedora, né, Pedro? Acho que vai ser muito boa. Mas conta para a gente o que você agora, vamos dizer assim, você, diante da impossibilidade, né, de avançar e das limitações e tal, agora você está trabalhando. E aí? Como é que está agora para você? Como é que estão os seus desafios de vida aí? Bom, agora com a migração, né, saída da Embrapa e entrada no setor privado, né, eu acho que agora o grande desafio é fazer com que empresas, né, como a empresa que eu entrei, que é 100% nacional, consigam, né, nesse mercado tão competitivo, né, que praticamente é dominado pelas multinacionais, né, conseguir colocar produtos, né, de base biotecnológica de uma forma muito mais frequente, né? Empresa 100% nacional, como a empresa, né, que eu faço parte agora, que é a Sempre Agtech, trazer para o mercado agora de milho, né, trazer soluções tecnológicas que possam competir de igual para igual no setor, no agro nosso. Por quê? Por que eu falo isso? Geralmente, empresas nacionais, empresas 100% nacionais, assim como outras empresas, né, que a gente começou a falar aqui, como Embrapa, como IAC, como, né, empresas públicas, elas têm que brigar num mercado, vamos dizer assim, que às vezes não é muito leal, né? A competição não é muito favorável, né, para você entrar nesses mercados que, de certa forma, já tem grandes players, né? Grandes players jogando esse mercado. Então, empresas como a Sempre, o grande desafio primeiro, construir
um ambiente de inovação interno, ou seja, desenvolver pesquisas próprias aonde você possa agregar valor ao material genético, no caso do milho, né? Nesse caso do milho. E para isso, diferentemente de empresas multinacionais, a inteligência, os centros de inteligência não ficam no Brasil. Os centros de inteligência estão ou nos Estados Unidos ou na Europa. Aqui no Brasil, meramente, né, ou simplesmente, vamos dizer assim, as tecnologias elas são trazidas e incorporadas, mas o desenvolvimento, a inteligência, a massa crítica, ela fica fora. E quando o trait ou a tecnologia é incorporada nos materiais, no caso no Brasil, por exemplo, boa parte dos royalties ou do dinheiro retorna para as sedes que ficam nos Estados Unidos e na Europa. Então, qual é a grande questão, Edmundo e Pedro, por trás disso? Fazer com que a nossa capacidade de desenvolvimento de tecnologias fique no Brasil, os nossos cérebros, né? Os nossos talentos fiquem no Brasil e a nossa tecnologia seja incorporada no Brasil e desenvolvam e gere divisas para o Brasil. Excelente, excelente. Parabéns. Acho que a gente tem que financiar a nossa própria pesquisa. Exatamente. Nós não podemos esperar mais receber pesquisa de bandeja e a gente tem que, com os nossos royalties, injetar dinheiro nos organismos, seja no IAC, seja no CTC, seja numa empresa como essa, que eu acho que tem até mais promissora, quer dizer, não é mais não, mas é muito promissora, para que a gente possa desenvolver e utilizar e se beneficiar da nossa biotecnologia, né? Que a gente possa até aproveitar melhor a nossa biodiversidade. Rapaz, fico muitíssimo feliz de saber. Perfeito. Se você concorda, se eu vou divulgar isso aqui entre o nosso pessoal, acho que o que você está fazendo é um chamado, mais uma enorme contribuição para a cana-de-açúcar e para a produção de etanol, enfim, para essa transição energética que a gente está vivendo, para esses milhares, milhões de empregos que o setor gera. Então, eu só posso te agradecer muito, muito bom, você é muito franco, muito sincero e muito esclarecedor, entendeu? E eu acho que, assim, eu queria ver se Pedro tem alguma consideração a mais, alguma pergunta, para a gente poder liberar o Hugo aí desse nosso bate-papo. E aí, Não, Pedro? claro, só agradecer também, né, o professor Hugo pela disponibilidade, né? Eu só fico mais curioso ainda, né, e na certeza de que o futuro que a gente via nas literaturas, né, enquanto academia, ele já chegou, né? Então, a gente poder transformar um indivíduo do ponto de vista da genética, tornando ele mais responsivo e adaptado às condições de cultivo, é um futuro que chegou. E a gente olha para o lado e vê tantas culturas, né, já tão modernizadas nesse aspecto, mas a gente entende também da complexidade genética que a nossa cultura detém, e isso é um ponto que dificulta bastante esse processo, esse caminhar. Mas aí é com know-how e expertise do professor Hugo, dentre outros pesquisadores, né, que estão à frente, e a gente com certeza vai chegar lá. Então, é se colocar à disposição, professor Edmundo, também, para avançar na discussão e entender que somos interessados, né, em tentar chegar no objetivo e tentar desenvolver novas tecnologias para a gente. Vamos junto. Perfeito. E, Hugo, como eu tinha falado, quando você tiver algum material, dos materiais que você está desenvolvendo hoje em dia, aí na empresa, e você quiser, vamos dizer assim, a gente pode bater uma bola aí, quem sabe conseguir desenvolver algum experimento por aqui, entendeu? Eu acho que assim, isso, sim, não, a gente pode encontrar uma forma de fortalecer e oferecer nossa contribuição para a Sempritec AGTEC, entendeu? Então, vamos ver se a gente consegue. Fica totalmente à vontade de também, sempre que você. Depois que essa gravação estiver ok, eu vou passar o link para você.
para você dar a sua... você dizer alguma coisa, né, a respeito, ver se você está de acordo, enfim, mas é só exatamente aquilo que a gente está falando. E fica aqui o nosso abraço, tá? Muito obrigado da sua boa vontade, da sua generosidade de compartilhar tudo isso aqui com a gente. Tá? Não, eu que agradeço aí o convite para poder falar e a gente trocar ideia, apesar de eu não estar mais na cultura da cana, né, Edmundo? Pedro? Mas, assim, a vida é assim, né? A gente segue os caminhos, né? Às vezes a gente muda um pouco a direção, mas o objetivo continua o mesmo, né? Você viu, né? O objetivo continua o mesmo, né? De tentar desenvolver coisas para o nosso agro, né? Soluções. Beleza. Né? Muito bom. Perfeito. Muito bom. Parabéns, excelente. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. E professor, prazer, até mais. Muito obrigado. Grande abraço. Até mais. Obrigado. Até mais. E ainda não terminou. Aqui temos alguns dados importantes sobre a Diatreia sacaralis. Estimativas médias indicam perdas de 1,14% na produção de cana TCH. Contudo, na Paraíba, os laboratórios de sacarose observam evidências de perdas maiores do que esses valores. 0,42% na produção de açúcar e 0,5% na produção de álcool para cada 1% de entrenols atacados pelo complexo broca podridão vermelha. Quando o ataque se dá em cana-planta, esses percentuais são maiores. Esta foi mais uma edição do podcast Completa com Etanol. Assine o nosso canal, ative o sininho para mais conteúdo como esse em breve.